Boa noite, tudo bem com vocês? Muita alegria estar aqui novamente com vocês nesse dia tão especial, né? Que a gente comemora o Dia das Mães. Eu sou grata a Deus por poder comemorar esse dia, né? E mais grata ainda de poder comemorar ao lado de vocês, a sua família, seus filhos. Então sejam bem-vindos, vocês são muito especiais para nós, para Deus. E eu tenho uma palavra de fé para você, encorajamento, de esperança. Porque eu creio que por mais que nós tenhamos passado dias tão difíceis, notícias ruins, decisões a tomar, impossibilidades, mas o nosso Deus é um Deus de esperança. Ele fala que nele nós podemos todas as coisas. Então eu quero deixar para vocês uma palavra e dizer para vocês que é muito importante a gente gerar uma família. Gerar uma família no coração, gerar uma família através de um casamento. É muito importante para você, mãe, né? Mãe que gerou filhos no coração, mãe que gerou filhos no ventre. Vocês são assim escolhidas, como a Bíblia fala que o pai escolheu ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então eu entendo que o nosso papel como mulher, né, depois como mãe, é de contribuir para que o propósito de Deus se estabeleça na nossa vida. Quero ler com vocês a palavra de Josué 24:15. Quando ele fala com o povo de Deus, falando, olha, hoje é um dia de decisão. E então você pode escolher qual Deus que você vai seguir. Você vai seguir o Deus da terra quando nós éramos escravos, você vai seguir outro Deus, mas eu e a minha casa vamos seguir e servir ao Senhor. Então esse texto para mim sempre foi muito importante, porque a nossa vida é feita de escolhas decisivas. A partir daí nós caminhamos, né? A partir daí nós caminhamos. Então Josué, ele fez uma declaração muito forte. E eu faço essa declaração também por toda a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é uma declaração que faz com que Deus, ele se levanta. Então eu imagino assim, ele se levantando e falando, bom, existe uma família que está decidindo me servir, me amar, me obedecer. Então, diante disto, o Senhor fala, então eu também vou ser o Deus de vocês. Então, queridas e queridos, né? O Dia das Mães, mas eu sei que nós estamos reunidos em famílias. E mães assim, é algo assim tremendo, né? E eu pensei em tantas mães que geraram filhos no coração, conheço muitas, e que Deus se agrada demais com a vida de vocês, com a decisão de vocês, com a disponibilidade de vocês. Mães que geraram filhos no ventre, também que foram assim participantes desse momento, né? de contribuir para que o reino de Deus se estabelecesse. E mães, vocês foram chamadas para serem mulheres fortes, mulheres que fazem a diferença na vida de pessoas. E tem mães também que não são mães assim, mas são mulheres que cuidam de outras pessoas, né? Cuidam de órfãos, cuidam de crianças que estão em abrigos. Sabe, a mulher foi colocada nela uma essência de proteger, de gerar, de enxergar, de cuidar, de nutrir, de alimentar. Então, mulheres, eu quero incentivar vocês a que esta noite seja despertado algo novo no coração de vocês. Porque realmente o Senhor colocou essa essência em nós, de cuidar, de proteger, de enxergar, de acolher. Então, e você está tomando essa decisão de você e a sua casa servir a Deus. Então, eu estava assim, pesquisando nesse tempo de quarentena, né, ouvindo palavras, e eu vi uma palavra no YouTube de uma pastora que eu amo muito, né, a missionária Edmeia Williams.
E ela colocou assim um treinamento sobre batalha espiritual a favor da família. E eu fiquei, esse assunto me interessa porque eu sei que nós estamos, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós estamos numa batalha. Só que a batalha já foi vencida. Jesus já venceu essa batalha. Mas nós estamos aqui. E a nossa família não é perfeita, nossos filhos não são perfeitos, nós não somos perfeitas, os maridos não são perfeitos, o governo não é perfeito, nada é perfeito. Mas Jesus é perfeito. E ele fala, se você me colocar nessa batalha, a vitória é certa. Então eu quero falar com vocês hoje de 3 mulheres, né? De 3 mulheres. E quando pensa em batalha espiritual, a gente logo pensa que a nossa batalha é sempre com relação ao diabo, né? A gente vai expulsar demônios. E não é só isso. Batalha espiritual começa a partir do momento que você sabe quem você é para Deus e quem Deus é para você. A sua identidade de filha de Deus, de mulher de Deus, de homem de Deus, de filho de Deus, é muito importante, é assim decisivo para que você tenha vitória nessa batalha espiritual. Então nós estamos numa batalha, né? E a primeira mãe que eu quero falar para vocês que estava numa batalha, né, é Maria. Maria foi chamada para gerar o Filho de Deus. Está lá em Lucas 1,38. E se você pensar bem, se fôssemos nós, né, que fôssemos traçar um perfil de mulher para ser a mãe de Jesus, talvez a gente escolheria uma pessoa com mais idade, mais experiente, né, uma pessoa casada, uma pessoa que já tem experiência com filhos. Então, os nossos padrões, graças a Deus, não são os padrões de Deus. Porque Maria era uma mulher solteira, ela era noiva, né? Ela ainda não tinha filhos, ela não tinha um lar. Mas uma coisa Maria tinha um coração. E esse versículo de Lucas 1,38, ela fala assim, depois que o anjo fala com ela, e dá uma missão para ela, falando, Maria, você vai gerar o Filho de Deus. E ela se admira, falando, mas como é que eu vou gerar se eu ainda sou solteira, né? Sou virgem. E o anjo fala, mas fique tranquila, Maria. Sobre você virá o Espírito Santo e você vai conceber o Filho de Deus. E eu imagino, né? Muito pouco, né? Não consigo imaginar tanto, mas qual foi a reação de Maria? Logicamente, claramente ela ficou admirada, mas a disposição dela foi, que está lá no versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Então, esse texto para mim é assim, foi um texto-chave por muitos anos na minha vida, porque como mulher, como mãe, como esposa, né, como filha, como uma cidadã, e eu falei, Senhor, eu quero conhecer o teu propósito na minha vida e eu quero me submeter a esse propósito. Então, Maria foi escolhida por causa do coração dela, o coração dela disponível a se submeter, a submeter os planos dela aos planos maiores do Pai. Então, Maria aceitou, né? E ela ali ficou grávida. E uma coisa curiosa que eu tenho percebido é que, quando começou a pandemia, eu falei para o Senhor, como é que vai ser esse tempo, né? E eu estava lendo um texto lá em Lucas, e o Senhor estava falando com os homens, né, com os fariseus. Os fariseus são aqueles que conhecem a Bíblia, né, que conhecem a palavra de Deus, e o Senhor falou para eles assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês sabem olhar para o céu e saber quando vai chover, vocês sabem olhar para o céu e saber quando não vai chover, e realmente acontece, quando vocês falam, olha, vai chover porque as nuvens estão mudando, não vai chover porque o céu está limpo, realmente acontece. Mas ele falou, sabe, vocês têm que estar preocupados em discernir o tempo presente. E eu falei, Senhor, é verdade. Às vezes a gente sabe de muitas coisas, mas a gente não tem discernimento
do que Deus está falando com a gente nesse momento. E então eu falei, Senhor, eu quero discernir a tua vontade nesse tempo, quero discernir a tua vontade na vida dos meus filhos, na minha casa. E foi assim com Maria, ela discerniu aquele momento e falou, se cumpre em mim a tua vontade, eu sou a serva do Senhor. Ela discerniu que ali havia um sinal de Deus para a vida dela. E então eu quero deixar isso para você, né? E depois, o mais interessante, quando ela faz o cântico, né? Que ela faz um cântico para o Senhor, quando ela vai encontrar com Isabel, e ali, claramente ela entende, foi para isso que foi Deus confirmando no coração dela, olha, é isso que eu quero de você. Realmente você se dispôs no momento certo e eu vou fazer grandes coisas através da sua vida. E Lucas 1, 46, 55 é um texto que vale a pena a gente ler. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Quando Maria tem a confirmação, sabe? Ela tem a confirmação de que Deus iria fazer algo maravilhoso através da vida dela. Olha lá, Lucas 1, 46 a 55 fala assim. Maria respondeu para Isabel, né? A minha alma exalta o Senhor. Como o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes e seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Então aqui Maria reconhece que o que ela estava gerando no ventre dela era a vontade de Deus para a vida dela. Então, Maria, e realmente ela é lembrada, ela nunca vai ser esquecida, né? Como a mãe de Jesus, a mulher que ficou disponível aos planos de Deus. A segunda mãe que eu quero falar para vocês, porque às vezes a gente acha que para ser uma mãe que Deus se agrada, né? Então, nós já vimos que o primeiro exemplo de mãe que agradou ao Senhor ela estava disponível aos planos de Deus. Ela se submeteu. Essa segunda mulher é a mãe de Billy Graham. Ela chama Moron Graham, né? E eu estava lendo um livro sobre mães intercessoras, e ela, na época que ela era viva, ela deu entrevista e ela falou que Billy Graham, ela tinha mais 3 filhos além de Billy Graham, né? E ela falava que mesmo quando ele estava assim desatento àquilo que ela falava, ela continuava falando, declarando a palavra de Deus para ele. E essa mãe de Billy Graham, ela era uma fazendeira. Eles plantavam feijões, ela colhia feijões, ela fazia compota, ela enlatava. Então era uma mulher comum, mas era uma mulher que a frase que definiu ela estava escrita no livro. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Então, é tremendo isto, né? E ela não desistiu. E Billy Graham, não sei se vocês conhecem, claro que vocês já ouviram falar dele, foi o maior, morreu há pouco tempo, né? Ele é o maior evangelista do mundo. Ele falou com presidentes, ele falou com reis, ele falou com multidões se renderam aos pés de Jesus, porque quando ele falava, a Bíblia para ele era viva. A Bíblia para ele era viva, realmente era a palavra de Deus. Então, e a mãe dele contribuiu muito na vida dele para isso. E diz no livro que no último momento de vida dela, Billy Graham estava numa cruzada. E ele ligou para ela, falando para que ela orasse por ele. E ela declarou um texto para a vida dele.
Ela pegou um texto e leu para ele e falou: filho, essa é a palavra que eu tenho para você. E a partir daí, ela fechou os olhos e foi para a sua casa celestial. Então, Billy Graham foi um homem que foi trabalhado, né, com a palavra de Deus. Uma mulher que cria na palavra. Que não havia assim, brincadeiras com a palavra. A palavra de Deus para ela era muito importante. Então, duas mães nós já falamos. Falamos de Maria, mãe de Jesus, mulher disponível, mulher que se dispôs. Falamos da mãe de Billy Graham, que foi uma mulher que também fazendeira, cuidava da sua família, mas o que ela mais fazia era declarar a Bíblia. A Bíblia diz, era a frase que os filhos falavam. Minha mãe sempre falava, a Bíblia diz, e isso gerou Billy Graham, o maior evangelista do mundo, que o mundo viu até agora. E agora eu quero falar para vocês da terceira mãe. A terceira mãe, eu pensei, sou eu e é você, né? Então, a nossa vida está marcando a vida dos nossos filhos, está marcando pessoas. A nossa vida fala. Mesmo quando nós estamos caladas, nós estamos sempre levando uma mensagem. Com a maneira que a gente olha, a maneira que a gente se porta, a maneira que a gente serve. Então, você está deixando um legado. Você está passando uma mensagem para a vida dos seus filhos, dos seus netos. E o mais legal de tudo isso, que quando eu ouvi essa mensagem sobre batalha espiritual pela família, é que você não está sozinha. Você não está desamparada. O maior aliado nessa batalha é o Senhor Jesus. Ele venceu tudo, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu circunstâncias, não há impossíveis para ele, não há nenhum impossível para ele. E o Senhor é o maior assim, interessado que tanto você quanto os seus filhos e toda a sua descendência seja abençoado. E essa pastora, ela falou que Deus, ela foi contando a história do povo judeu. Deus, ele não se conformava de ver alguém que não estava debaixo da bênção dele. Deus sempre dava um jeito de levar com que aquilo que tinha tornado em maldição, ele trazia a bênção no lugar da maldição. Então, Deus não mudou. A Bíblia fala lá em João 1 que Jesus veio para trazer luz. E quando Jesus vem, as trevas vão embora. Então, não tem como prevalecer. Então, eu não sei qual é a situação que você vive na sua casa, mas eu sei uma coisa, que quando você está do lado de Jesus, Jesus está do seu lado, as trevas, elas não ficam, elas saem. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então, o que me enche o coração é assim, porque eu não estou sozinha nessa batalha. Eu não estou sozinha. E o que eu quero falar para você é que você tem uma marca. E quando eu ouvi esse texto de Efésios 1, de 3 e 4, eu quero ler com você. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Esse texto aqui fala que ele colocou esse selo. Maria estava esperando esse selo. E nós temos a oportunidade que isso é real para nós hoje. Então, nós temos o selo de pertencer a Jesus. Então, eu quero dizer isso para todos vocês. Isso não é só para mulher, não é só para mães, é para todo mundo. Quando nós descobrimos essa identidade que nós temos em Cristo Jesus, a batalha que nós enfrentamos todos os dias, a batalha que enfrentamos quando há situações que nós não sabemos para onde ir, nós temos a saída, nós temos a solução. Amém? Então, você tem o selo, você tem uma marca, tá? E a marca é o Espírito Santo. E essa marca, vocês sabiam que a marca do Espírito Santo, de pertencer a Jesus, porque aqui Efésios fala, né? Que vocês tiveram a oportunidade de receberem esse selo.
Então, este selo, que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com o selo do Espírito Santo, com a vida do Espírito Santo, este selo é visto pelo inferno, é visto pelos anjos, esse selo é visto por toda a parte espiritual. E quando nós nos apoiamos nesse selo, para nós vencermos as nossas batalhas, com certeza nós vamos ter respostas, nós vamos ter discernimento, nós vamos ter livramentos. Então, gente, eu quero deixar isso claro, né? Passar esse encorajamento, que para mim foi um encorajamento eu ouvir isso. E eu quero voltar para Josué e falar com relação à família. Porque Josué, foi ele que levou o povo para a terra prometida. Então, imagina que a sua família é a terra prometida. Então, Josué passou por todo aquele caminho. A sua família passou, porque família, gente, família não existe família perfeita. Não existe. Não existe família perfeita. Por causa de mim, por causa de você, por causa do meu marido. Então imagina que a terra prometida é a família que você deseja, que Deus planejou. Que foi assim que Deus falou para Josué. Aquela terra que eu estou preparando para vocês é uma terra que mana leite e mel. Até chegar na terra que mana leite e mel, eles passaram por muitos problemas. Muitos problemas. Passou por deserto, passou por inimigos. Quando eles iam entrar na terra prometida, eles viram as muralhas de Jericó. E as muralhas de Jericó não eram um murinho, né, que a gente faz com uma fileira de muro. Era uma muralha muito forte. E eles sabiam que dentro daquela muralha havia muito tesouro, havia muito ouro, havia muitas coisas. E Deus tinha falado que aquela terra manava leite e mel. Mas eles tinham aquela muralha tinha que ser destruída. Então, o que Josué fez? Josué falou com o Senhor. E aqui eu quero fazer uma ligação de como a gente faz quando a gente tem situações difíceis na nossa vida. Josué falou com o Senhor. E Deus deu uma estratégia para Josué. Que nem Deus deu uma estratégia para Maria, que ele confirmou quando ela foi visitar Isabel. Olha, tá certo, eu tenho um propósito para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. E a Bíblia fala que Deus falou para Josué, você vai rodear essas muralhas durante 7 dias, a arca do Senhor vai estar com vocês vão ficar calados, vocês não vão falar, vocês vão aguardar, quando for no 7º dia, que vai haver um sinal, e todos vocês vão gritar, vocês vão louvar a Deus. E Josué ouviu aquilo, repassou para o povo dele, que é isso que a gente faz com família, a gente tem discernimento, olha, o Senhor falou isso, nós passamos para a família, nós não estamos desesperados, nós não estamos perdidos, o Senhor está conosco, vamos fazer assim, vamos agir assim. E aí eles fizeram isso, e aí o que aconteceu? No 7º dia, aquelas muralhas ruíram. Deve ter sido um barulho assim que muitos lugares distantes ouviram. Mas é assim que o Senhor fez. E eles entraram em Jericó, eles tomaram Jericó. Jericó era um lugar de morte, era um lugar de pecado, era um lugar de abusos, era um lugar de idolatria. Mas eles entraram lá, eles pegaram aquilo que era de excelência, o resto eles mandaram embora e eles dominaram aquela terra que Deus tinha dado para eles. Então, se você fizer esse alinhamento com a sua família, eu comecei a fazer alinhamento com a minha família. Então, há muitos impedimentos para a bênção de Deus chegar até a nossa casa. Mas não porque Deus quer, não porque é a vontade de Deus, mas porque nós muitas vezes impedimos, nós muitas vezes não entendemos, né? Mas o Senhor tem bênção para a sua família. Amém? Mas muitas vezes eu ouvi uma história
que fala o seguinte: tinha um piloto de avião que ele tinha uma casa particular numa ilha. E todo fim de semana ele ia viajar para essa ilha. E teve um feriado que ele pegou e falou: olha, nós vamos viajar, nós vamos para a nossa ilha. Aí ele foi, pegou o jatinho dele e, como estava assim meio agitado e estava se formando uma tempestade, ele pegou o voo, né? O mapa de voo e foi embora. Aí ele voou o tempo que ele costumava voar até chegar à ilha. Aí ele percebeu que ele não avistava a ilha dele. O que ele fez? Ele entrou em contato com o comando e falou: olha, alguma coisa está acontecendo errado, porque eu não estou avistando a ilha. Aí o rapaz falou: olha, o senhor não está indo para a sua ilha, o senhor está indo para outro caminho. O senhor pegou o mapa errado. E essa família, diz que é um conto verídico, né, um fato verídico que aconteceu, e essa família toda, ela, infelizmente, não tinha mais combustível no avião, não tinha lugar para aterrissar, e todos ali pereceram. Então, eu falei: Senhor, eu não quero pegar o mapa de voo errado. O mapa de voo que eu quero pegar é de me render a Deus, de ouvir a Deus, de ter discernimento e de estar atento aos perigos que muitas vezes Ele mostra para mim e eu não vejo. Amém? Estão comigo até agora? Então, gente, e eu queria falar para vocês, pais e mães, como nós podemos vencer essa batalha. Nós vivemos dias de suicídio, depressão, ansiedade, angústia, prostituição, várias coisas que não é o mapa de voo que Deus tem para nós. E muitas vezes nós nos acomodamos, tratamos de maneira assim, leve, vai passar, é só uma fase. Eu tenho medo, eu não vou mexer com isso, porque isso é uma coisa muito séria, eu vou ficar quieta, eu não vou mexer com o inimigo. Você não se apropria, você não conhece aquilo que Deus tem para você. E aí o que acontece? Os nossos inimigos, eles começam a vencer a gente. Então, eu queria sugerir para vocês também que vocês leiam esse livro, pais e mães, né? Aqui é mais para mãe, mas se você quiser ler, mas é particular para mães. Mães de joelhos, filhos e pé, né? É muito importante esse livro, me ajudou já muito. E dos grandes vilões da vida dos nossos filhos, dos nossos dias, está na mente dos nossos filhos, muitas vezes os nossos maridos, muitas vezes as nossas esposas. E a mente nada mais é do que um campo minado. Então, meus irmãos, eu queria que você orasse pela sua mente, orasse pela mente dos seus filhos, pela mente do seu marido, você se atentasse, porque a mente cria falsas ideias, falsos pensamentos, coisas que muitas vezes a gente assiste e depois aquilo se torna um padrão de pensamento, um padrão de alguma coisa, um padrão de conduta. Muitas vezes a gente conversa com pessoas: mas como é que aonde você viu isso? Não, eu acho que foi assim que eu entendi a vida. Não, filho, mas esse não é o propósito de Deus para você. Não é essa identidade, não é esse caminho, mas um padrão enganoso se estabeleceu na mente dos nossos filhos. Eu já tive que tratar isso com os meus filhos. Um padrão que não era o de Deus. E aí nós oramos, nós somos diretivos, né? Assertivos, e o Senhor teve misericórdia, tá? Outra coisa que nós temos que prestar atenção é o curso desse mundo. O curso desse mundo, ele opera desejos, ele opera poder, ele opera ambições, ele opera prazer, ele opera tentações, ele quer sempre mais, sempre mais. Então, a insatisfação se estabelece na vida dos filhos, na vida da esposa, na vida do marido. E esse padrão de insatisfação é um inimigo para você ter vitória nessa batalha. Então, você precisa estar atento. Se há muita insatisfação, se há muito aquele desejo de possuir coisas, de ter coisas, sempre há algo que você não alcançou, isso vai gerando
uma sensação de derrota. E aí você acaba indo para... aceitando situações que não é aquilo que Deus tem para você. E o terceiro grande inimigo que nós temos é o adversário, é o diabo. Que as pessoas às vezes não gostam de falar dele, né? Mas o diabo é um fato, ele é real. E o diabo, ele não é o inimigo, ele é o adversário. A diferença de inimigo e adversário é que inimigo é que nem um jogo de futebol. Entra Corinthians e Palmeiras. Eles são inimigos, mas jogam, um não mata o outro, quer dizer, né? Eles são só inimigos assim no sentido de luta por um time e outro luta pelo outro. Mas adversário é aquele que ele joga para destruir. Não há no diabo nenhuma vontade de fazer, eu vou destruir a Marisa só um pouquinho. Não, ele entra para acabar comigo. Ele entra para acabar com a minha casa. Ele entra para acabar com a nossa família. O alvo maior do diabo é isso: impedir que a identidade de filho e o propósito de viver o reino de Deus seja abalado na vida da nossa família e da nossa casa. Então, meus irmãos, são 3 inimigos que eu queria que você prestasse atenção, tá? O inimigo da mente, né? Que você orasse por isso. Eu orei muito pelos meus filhos para entender o que estava se passando na mente deles. Qual era o grande vilão que estava ali, qual era a grande mentira que o diabo tinha plantado ali. Depois o curso desse mundo, aquela insatisfação, aquele desejo, aquela sede insaciável, nada sacia. Isso também faz com que a pessoa se afaste do caminho de Deus. E o nosso adversário, né? O nosso adversário, que ele não tem nenhum prazer que você estabeleça a identidade e destino de Deus na sua casa e na sua família. Então, é um desafio que eu quero deixar para vocês, tá? É um desafio. Então, não ignore, não trate com leveza esses ardis do inferno. Não trate com leveza, tá? Não ignore. Não tenha medo de se levantar, de defender a sua casa. Não tenha medo, pai, não tenha medo, mãe, não tenha medo, jovem, porque você tem o valente, mais que o valente do seu lado. Então, ele tem todo o interesse que você venha para a luz e que você seja vitorioso, tá? Se revista da armadura de Deus, Efésios 6, ore em todo tempo, fale com o Espírito Santo, tá? Fale com o Espírito Santo e que vocês sejam realmente uma família que honre o nome do Senhor, que haja amor, que haja serviço, que haja misericórdia, que haja leveza, que haja compreensão, que haja perdão, que a sua casa seja uma casa onde o perdão domine, a alegria, a misericórdia, tá bom? E você, pai e mãe, eu quero deixar mais um desafio para você. Eu vi outra vez um escritor falar sobre caricaturas. E ele falou que, ultimamente, nós temos visto muitas caricaturas de pai, do papel de pai, do papel de mãe, do papel de esposa, do papel de marido, do papel de filhos, do papel de líder. Por quê? Porque a televisão está mostrando papéis que não é o papel que está escrito na Bíblia. Isso se torna uma caricatura. E se você não ficar atento, você se esconde atrás dessa caricatura. E Deus tem para você uma identidade de filho, Deus tem para você uma identidade de mulher, de mãe, Deus tem para você uma identidade de marido, de homem de Deus. Deus tem uma identidade para você de jovem. Jovem, você já venceu o maligno. Jovem, você é forte. Deus tem uma identidade. O destino seu é a intimidade com o Senhor. É você desfrutar disto. É você estar na batalha, mas você sabe que aquele que é maior do que você já venceu a batalha. Ele é maior que você e ele vive em você. E você tem uma marca, você tem a marca do Espírito Santo, você tem um selo. Você não é qualquer pessoa, você não é. Então eu quero orar por você agora, para que a sua família seja um lugar, uma morada de paz. O salmista fala, mas aquele que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.
A sua morada vai ser uma morada de paz, haverá reconciliação, haverá perdão, haverá verdade, haverá luz, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas famílias agora, eu oro, Pai, declarando, Senhor, a tua vitória sobre cada vida, vitória na mente, Senhor. Muitos estão passando por lutas na sua mente, Senhor. Uma mente corrompida pelo pecado, uma mente, Senhor, corrompida pela prostituição, pela mentira. Senhor, em nome de Jesus, que a tua paz, que a tua presença cuide, Senhor. Limpe memórias, as memórias sejam limpas agora, memórias emocionais, memórias sejam limpas agora, em nome de Jesus. Que os lares sejam lares que manifestem a glória de Deus, a paz, a alegria, a comunhão, que haja, Senhor, que haja comunicação, que haja verdade, que a verdade reine nesta casa. Eu oro para que haja provisão, uma provisão sobrenatural, como a Bíblia fala, recalcada, sacudida, transbordante. A tua presença seja extravagante em cada lar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado porque nós entramos nessa batalha com o grande general que é Jesus Cristo, mais que vencedor, o Todo-Poderoso está conosco, Pai. E nós te louvamos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, amo vocês, viu? Vocês são muito, muito valiosos, vocês têm a marca do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Amém.